Olá a todos, bom dia pessoal. Vamos iniciar então a nossa webinar dessa terça-feira. Hoje a gente vai falar e vai apresentar, vai trazer aí para vocês um pouquinho mais sobre o módulo de documentos. Então, para quem já conhece e já está utilizando, vamos relembrar os passos. E para quem ainda não conheceu, vai ser uma oportunidade para conhecer um pouquinho mais sobre esse módulo. Então, hoje o foco do nosso módulo de documento, ele vai trazer aqui para vocês os acessos, então a gente vai focar na questão de acesso, quem, né, vai estar gerenciando essa etapa de documentos e quem serão os responsáveis. A gente vai falar também sobre os cadastros de fornecedores e centros de custos. Vamos falar também sobre o cadastro dos responsáveis, então na primeira etapa a gente vai trazer isso para vocês. Na segunda, a gente vai começar a entender o cadastro dos contratos e documentos e também cadastro de formulários, ou seja, aquelas opções extras que vocês querem incluir e adicionar aí dentro de um contrato ou de um documento que vocês estejam cadastrando. Tá certo? Vamos falar um pouquinho também sobre a questão de notificação, já que todo contrato, né, por conta da vigência dele, vocês é que determinam essas notificações. Por último, eu vou abrir aqui, então, para vocês poderem tirar as suas dúvidas. Trazer um pouquinho da agenda, então, deste mês de maio. Então, na semana passada, a gente trouxe aí, mostrou para vocês as novas ferramentas, então, lançamentos, módulo do check-in premiado, a gente trouxe novidades para a questão de estacionamento e fretados, também dentro do módulo de entregas. Hoje a gente vai estar focando para trazer uma apresentação do módulo de documentos para vocês. Vamos, na semana que vem, fazer um treinamento geral, então, focado aqui na configuração de grupos, como a gente tem todo mês, e para o fim do mês, a gente vai trazer também os módulos de chamados e SLA, para quem quiser ficar por dentro e que ainda também não conhece e que quer conhecer. Então, pessoal, vamos dar início aqui na nossa etapa. Vou compartilhar aí com vocês, então, a nossa tela do painel. Então, sempre que a gente falar do módulo de documentos, ele já está na aba lateral de vocês, ele já está disponível. Então, quem ainda não tiver disponível, quer poder testar, quer conhecer um pouquinho mais do módulo de documentos, pode falar com a nossa equipe, a Jaque vai ter o maior prazer aí de liberar para que vocês possam, então, acessar e utilizar. Esse é um dos módulos, então, que provavelmente já está liberado dentro do contrato de vocês, para ser utilizado. E sempre que a gente falar do módulo de documento, a gente está falando de um módulo que a ideia dele é justamente vocês trazerem e gerenciarem dentro de uma única plataforma, desde os contratos de vocês, até mesmo documentos que vocês queiram gerenciar. O diferencial que a gente tem nos documentos é o fato da notificação. Então, todo documento que vocês cadastram aqui dentro, ele vai ter um prazo aqui de vigência, e é claro que é através deste prazo de vigência que vocês vão determinar quando que o sistema, então, vai estar notificando vocês do fim dessa vigência. Os documentos, pessoal, dentro do painel, ele vai ser gerenciado apenas por perfis admins e perfis managers. O perfil admin, ele é o perfil que vai ter o maior gerenciamento de contratos dentro do painel, uma vez que este perfil, ele não só cadastra aqui, né, e configura os seus contratos, como ele tem acesso a todos. Já o nosso manager vai ser um perfil mais direcional. Então, o manager, além dele poder cadastrar aqui os seus contratos, os seus documentos, ele vai ter o acesso e a visualização apenas daqueles contratos, então, que foram cadastrados por eles ou que foram direcionados para ele por um admin. Então, o admin, ele consegue cadastrar um documento e ele consegue direcionar este documento para que um manager consiga dar sequência nele. E aí, como a gente está falando de questão de acesso, é através do responsável que a gente direciona esse acesso.
Então, na segunda etapa, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de adicionamento dos responsáveis e como que a gente direciona, então, o nosso contrato para que um manager possa prosseguir. Então, eu, como admin, posso vir aqui, cadastrar e eu posso direcionar, então, esse meu contrato para que um manager consiga prosseguir aqui com as tratativas desse contrato ou deste documento. Sempre que a gente falar e que a gente for iniciar as configurações de documento, a gente vai ter algumas etapas que devem ser seguidas. Então, todo contrato ele vai ter ali o seu responsável, ele vai ter o seu centro de custo. Então, o primeiro processo dentro de documento é justamente isso. Através das configurações, a gente começa então a cadastrar os nossos fornecedores e também os nossos centros de custos. Então, aqui vocês têm a aba de fornecedor. O cadastro, pessoal, ele é muito simples, então vocês vão cadastrar aqui o nome do seu fornecedor e os dados aí cadastrais de cada fornecedor relacionado a um contrato que vocês vão adicionar dentro do painel ou a um documento. Afinal de contas, vocês, no momento que estarão cadastrando, vocês têm que direcionar quem são os seus fornecedores e quem são os seus centros de custos. Então, por aqui, os dados são simples, é o nome do fornecedor, CNPJ, endereço dele e, é claro, os dados de contato desse seu fornecedor. Então, vale ressaltar que uma vez cadastrado, se editar, se alterar quem é o responsável, vocês facilmente podem alterar o contato aqui desse responsável do fornecedor. Cadastrado os seus fornecedores, a gente então começa a associar os centros de custos que vocês tenham aí dentro da empresa e que vão ser direcionados os seus contratos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Aqui a gente tem eventos e pedidos. A gente tem também aqui de contratos. E é claro que dentro de cada centro de custo que vocês vão cadastrar, são vocês que determinam, então, quem serão as pessoas responsáveis, né? Percebam que aqui a gente vai não só tratar de centro de custo que vai estar associado ao módulo de documento, mas a gente também tem uma associação a outros módulos que a gente acaba utilizando dentro do painel. Então, um exemplo aqui é eventos e pedidos, que ele tem catering, a gente tem os contratos, que está como gestão de documentos. Então, todo centro de custo que for cadastrado, né, cadastrei o meu código, determinei o nome, né, adicionei uma observação, ou se tem ou não aprovação, depois de cadastrado, eu então facilmente consigo incluir e adicionar quem são as pessoas responsáveis por esse centro de custo. Então, aqui a gente vai colocar outro responsável também, ó, então posso adicionar mais um responsável, adicionei. Então, são essas pessoas aqui que serão responsáveis por esses contratos, então, que eu vou associar quando eu estiver cadastrando. E é claro, vocês têm a facilidade de editar nomes de centro de custo e adicionar, então, quantos responsáveis vocês tiverem. Vale ressaltar, pessoal, que toda vez que a gente adiciona um responsável, a primeira formalidade é definir, né, se vai ser para um catering ou se vai ser para uma gestão de documentos, já que o sistema mesmo ele faz essa separação. Então, vocês vão ver que quando a gente for trabalhar com os contratos, ele vai puxar exatamente lá na nossa aba de centro de custo, somente os responsáveis associados à gestão de documentos, tá? Então, aqui, centro de custo, ele de certa forma, a gente tem ele junto a outros módulos, mas a gente tem através da responsabilidade a separação. Então, centro de custo e fornecedores são os dois principais
módulos que a gente vai cadastrar, até porque sem eles a gente não consegue seguir ali com a inclusão de um contrato ou um documento. Feito, cadastrado, pessoal, aqui em documentos, então, a gente já começa, então, a configurar através daqui as nossas categorias e os nossos responsáveis. Então, uma categoria, pessoal, é justamente a discrepância, vamos dizer assim, do nosso contrato. Então, aqui eu vou definir, né, a categoria deste meu contrato, se é uma categoria de finanças, qual que é a subcategoria que está associada. Então, aqui a gente precisa e devem ser configurados. E é através também aqui da adição dessas categorias que a gente cadastra os nossos formulários. Então, categoria vão ser os primeiros pontos que a gente vai associar dentro do nosso documento. Então, sempre que a gente for cadastrar ali um contrato, primeira coisa é a definição. Qual que é a categoria desse contrato? Ah, esse contrato é direcionado ali para o RH, é um contrato de locação, esse contrato é de luz, né? Então, a gente vai ter essas separações de categorias que vão ser o primeiro processo para a inclusão dos nossos contratos, seguido, é claro, depois da nossa vigência. Então, aqui na categoria, é simples, a gente adiciona uma nova categoria, então, digito o nome dessa categoria e adiciono junto a ela as subcategorias. É através das subcategorias, então, que a gente vai ter a possibilidade de adicionar outras informações dentro de uma categoria. Então, aqui eu tenho duas e aqui eu tenho uma. Se eu quiser adicionar uma outra subcategoria dentro dessa categoria, basta, então, eu colocar aqui, né, vamos pôr aqui jurídico, então, ó, jurídico, e eu vou, então, adicionei, salvei, tá? Então, aqueles contratos que são jurídicos, a gente já consegue facilmente fazer essa vinculação. E toda categoria e subcategoria, ela tem a permissão, a possibilidade de ser adicionado um formulário. Então, vale ressaltar, formulários são opcionais a serem adicionados, mas o formulário nada mais é do que uma informação adicional que você quer incluir dentro do contrato que você está trazendo para dentro do painel. Eu vou mostrar, então, para vocês daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre essa questão de formulário, como é que fica essa visualização, como que a gente, então, associa um cadastro de um contrato com uma determinada categoria, com formulário e sem formulário. Então, categorias criadas sem formulário, vocês sempre vão ter essa informação aqui de que fica disponível. Depois de adicionadas nossas categorias, a gente então começa a fazer a inclusão dos nossos responsáveis. Lá no comecinho, a gente falou que vamos ter apenas 2 tipos de perfis que serão então vinculados à manipulação aqui dos contratos. Então, o perfil admin e o perfil manager. E a gente também vai ter os nossos responsáveis, aquelas pessoas que vão seguir com aqueles contratos. Então, a gente pode ter um admin que cadastre um contrato, mas a gente pode ter um manager ali que vai seguir, né, com essa vigência, com as tratativas desse contrato ou do documento que eu tenha trazido aqui para dentro. E é aqui na aba de responsáveis onde conseguiremos, então, fazer essa inclusão dos nossos responsáveis. Então, inclusão não tem segredo, né? A gente vai definir, então, qual seria a nossa unidade, ou seja, aquelas unidades que vocês já têm mapeadas, e a gente vai adicionar, então, os nossos responsáveis. Vale ressaltar que ele vai trazer para vocês apenas aquelas pessoas que tenham os perfis, né, de admin e de manager. Então, a gente tem aqui, né, pessoas com este perfil e ele vai facilmente, então, fazer essa inclusão. Adicionei, salvei
ele traz o nome da unidade e traz o responsável, tá? Lembrando que assistente, pessoal, não mexe em contratos. Contrato é algo realmente, né, mais voltado aqui para gestores, então ele não fica liberado. Ó, percebam que aqui, né, lá na aba de responsável, ele puxou exatamente esta aba aqui, ó, de perfis. Então, a gente teve os managers e os admins. Se tentarmos puxar um assistente, algo do tipo, por exemplo, a dona, ela não vai, né, então, ter essa visualização, até porque contratos não fica disponível para assistente, então a gente não tem essa facilidade ou essa disponibilidade de fazer a inclusão, ó. Mesmo que eu digite o nome da dona, ele não vai puxar. Então, o responsável que a gente está incluindo aqui é justamente aquela pessoa que irá seguir, então, e que vai ser notificado por e-mail, né, da vigência para poder prosseguir aqui com as tratativas dos contratos que a gente, então, está incluindo aqui dentro do nosso painel. Definidos, então, os nossos responsáveis, adicionadas as nossas categorias, a gente já tem as 4 etapas principais definidas. Então, a gente vai ter aqui os nossos responsáveis, categorias, centro de custos e fornecedores. São esses os 4 pontos que a gente vai ter para que a gente possa, então, começar a fazer a inclusão dos nossos contratos ou documentos dentro do painel. Na aba, então, a gente começa a selecionar, pessoal, esses 4 pontos que a gente já cadastrou. Então, a categoria do documento é justamente aquela vinculação que está associada ao teu tipo de contrato ou teu tipo de documento, né? Vamos, por exemplo, pegar uma de finanças. Lembre que em finanças a gente cadastrou 2 subcategorias, então a gente tem o administrativo e o jurídico, e nessas 2 categorias a gente não definiu um formulário, tá? Então, se eu clicar em qualquer uma delas, dentro da aba de documentos, ó, a gente vai ter, né, aquelas informações básicas do sistema, que é categoria, subcategoria, início e fim de vigência, a notificação, e, é claro, os outros dados que a gente vai selecionando. Agora, quando a gente, então, seleciona uma subcategoria onde a gente adicionou o nosso formulário, vamos, por exemplo, pegar o contrato de locação que a gente tem, então, um formulário adicionado, além das perguntas básicas que a gente tem dentro da etapa de documentos, a gente tem associado e vinculado a isso aquele formulário que a gente, então, preparou para que ele fique, então, aqui a ser preenchido no momento, então, que a gente for adicionando as informações do nosso contrato. Então, aqui a gente está tendo um contrato de RH, que é um contrato de locação. Eu posso aqui tanto digitar, quanto selecionar através do meu calendário, sem problema nenhum, ó. 1 ano, contrato. Eu vou, então, definir que eu quero que antes desse prazo encerrar, que eu seja notificada para que eu inicie com as tratativas com 90 dias antes. Então, dentro desses 90 dias aqui, o sistema vai disparar, então, um e-mail de notificação para que o meu responsável, então, ele siga, ok, com essas tratativas. Então, aqui a gente vai definir, então, aqui, imobiliária, tá? A gente vai pôr o nome aqui, que é da imobiliária, e eu vou definir o número aqui, que pode ser o número de contrato da minha imobiliária, que eu tenho juntamente com ela, ou pode ser um número interno mesmo, meu de cadastro. Aqui a gente vai selecionar, então, essa unidade, vamos pegar aqui a de suítes e vou definir, então, qual é o meu fornecedor. Ah, então, aqui vai ser a DeskB. Meu centro de custo, então, vai ser, ó, contratos, selecionei, e aqui a gente vai ter o nosso laudo de vistoria, onde a gente adicionou, né,
este formulário para ser preenchido. Então, aqui eu vou ter a data, que foi feita no dia 10, esse laudo de vistoria, no imóvel localizado na rua 2.500, tá? Tipo do imóvel, então, comercial, vou preencher, ano de construção, 2010, tamanho, 160 metros, né? Mobiliado, também não, né? E aqui eu vou adicionando, então, aquelas informações, né, de preenchimento do meu formulário. Instalações elétricas, então a gente aqui tem a possibilidade de dizer sim ou não, né? Não. Aqui está como sim, então não vou colocar, né? Vou deixar como não, porque não são novos os estados elétricos. Anotações, né? Avarias na pintura. Então, vamos por assim, e portas com defeitos, tá? E aqui, então, como a gente está colocando uma anotação de avaria ou algo que a gente deseje, eu posso, então, vir aqui e facilmente, então, pessoal, incluir aqui uma imagem, uma foto, né, um documento, um arquivo, por exemplo, vou adicionar aqui o laudo de vistoria que foi, né, assinado ali pela imobiliária, posso adicionar também, se eu desejar, fotos do ambiente ou do local, né, que foram feitas, então aqui eu posso adicionar os documentos referentes. E aqui a gente também pode adicionar até mesmo aquele contrato, né, assinado diretamente com a construtora. Então, aqui são os primeiros dados que a gente fez, e a gente também tem a possibilidade de vincular informações aqui junto ao contrato. Então, a moeda, ela é uma moeda brasileira, o valor aqui, né, vamos pôr o valor do aluguel em o valor de 5.000, tipo de índice, posso seguir ou não, né, reajuste aqui, ó, de 10%, tá? Repetição, vamos pôr anual e repetir por 1 ano e podemos, então, salvar. Todo documento que for cadastrado, ele vai entrar para a raia de válidos, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem válidos, renovados e vencidos, ok? Já estão familiarizados, então, com os Kanbans, a gente basta clicar sobre ele e a gente consegue, então, ver as informações referentes, né, a esse contrato. Todo Kanban traz a informação, ó, de expiração, ó, expiração em 8 meses, em 2 anos, expira em 1 ano. Então, conforme vão se passando os meses, ele vai fazendo esse ajuste aqui também, tá? Aqui traz sempre a data referente, desculpa, a data de adição, essa é a data de adição que foi feita, definida ali no nosso contrato. Então, que aqui, ó, foi o início de vigência e o fim de vigência, tá? Então, aqui ele vai trazer essa data preenchida. Tcharê, quero alterar, quero modificar. Vocês têm a possibilidade de fazer essa alteração, e o sistema já traz essa limpeza da data de vigência para que vocês possam, então, fazer e alterar sem problema nenhum, assim como a notificação. Então, também posso alterar. Então, aqui estava do dia 1/1 de 2024 até dia 1/1 de 2025, certo? Então, se eu fizer a alteração neste aqui, vamos pôr com a data do dia de hoje, e vamos pôr também com a data do próximo ano, vou alterar para 90 e vou salvar, tá? Feito isso, o sistema mesmo, ele já faz a alteração e também, ó, expira em 1 ano. Então, vocês podem sim fazer essa alteração. Aqui ele vai trazer o detalhe. Uma vez, tá, pessoal, vale ressaltar que uma vez alterado, ele traz a informação da nova vigência, então ele não mostra a antiga. O que passa a valer vai ser, né, a alteração e os dados da vigência alterada. Vocês têm aqui, então,
possibilidades de alteração de status, então posso alterar por aqui ou posso alterar movimentando, e também posso fazer renovação de documentos ou cancelar documentos. Então, temos aqui os nossos Kanbans, os nossos contratos adicionados. Toda vez que a gente altera, que a gente movimenta, então, o Kanban, ele já faz a alteração do status, ele vai para renovar e ele faz a observação, né? Então, renovação de data alterada conforme reunião e ata. Tá? Então, tá aqui alterado, foi feita, tá? E aí, como a gente já tinha mudado no válido, a gente alterou ele para renovado, ele vai trazer ali, então, e vai ficar essa observação descrita. No vencido, a mesma coisa, eu posso movimentar para expirado, vencido e fazer a observação. Então, essa movimentação de alteração aqui, tá? Vale ressaltar que todas as movimentações, elas são feitas por gestores. Então, aqui, quando expirar o prazo, passou com a data do dia 14/5, ele vai ficar trazendo a informação para vocês de que este contrato, este documento, ele já está vencido, e aí vocês alteram ele para a data de vencido. Dentro da data ali que foi editada de notificação, ou seja, vai ser notificado por e-mail. Então, 90 dias antes deste prazo, o responsável será, então, notificado por e-mail. E aí, ele vai, então, receber, né, um e-mail de que ele pode dar início às tratativas aqui para documentos. E aí ele segue com as tratativas. Se precisar editar as informações, ele vem na aba de editar e aí ele segue, né? Então, essa renovação, ela ocorre sempre passando, né, de válido para renovado e de renovado para vencido. Claro que aqui a gente passou, porque a gente renovou, então tá na aba de renovação, então foi feita a renovação, e aí no próximo ano a gente define se ele continua aqui ou se a gente dá ele como vencido. Perfeito? Na tela de dash, pessoal, ele vai trazer para vocês, então, sempre os documentos por status. Então, aqui vocês também conseguem acompanhar o que vocês têm por unidade ou por status, sejam válidos e renovados. Na área de registros, a gente também conta com a listagem. Então, aqui ele traz uma informação mais limpa, né, e menos, não no formato de Kanban, que eu vou falar, né, mas ele traz essa informação mais limpa, e aqui a gente consegue também ter as mesmas informações que os nossos Kanbans. Vamos ver, então, e vamos falar um pouquinho sobre cancelar um documento. Né? Aquele documento que vai ser cancelado, ao clicar sobre ele, sempre será importante que vocês coloquem um motivo do cancelamento, tá? Então, sempre que um documento for cancelado, o mesmo, pessoal, não pode mais ser editado e renovado. Então, ele tem ali, né, as suas edições fechadas. Então, se eu cancelo por aqui, ó, fim de renovação, vamos cancelar ele, sim, cancelar, e tá, uma vez que eu cancelo, ele também sai da nossa tela, tá, e ele vai passar a ficar visível só na listagem, tá. Documentos que a gente, então, cancele, eles saem da tela principal do Kanban, já que a tela principal, o objetivo dela é trazer para vocês a informação de todos os documentos que vocês tenham válidos, todos os documentos que estejam em renovação e todos os documentos que estejam vencidos para que vocês possam, então, estar em tratativos.
aquele documento, que ele é um documento que já se encerrou, que já está cancelado, ele vai ficar disponível para vocês na tela, então, aqui de listagem. No Dash, ele também aparece para vocês, então ele traz essa informação. Aqui sim vocês vão ter a informação, e aqui a gente teria, no caso, mais um status também, que seria o status de, status de vencidos. Então, vocês têm mais um status caso esteja algum Kanban na área de vencidos. Então, no Dash, vocês têm essa visualização e na listagem também. É apenas no Kanban mesmo que não traz essa informação, porque a ideia do Kanban, da tela principal, é mostrar apenas aquilo que vocês estão em tratativa. Então, válidos, renovação ou vencidos. Cancelados, fica na outra aba. Para a gente finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos formulários para vocês, tá, pessoal? Então, dentro das categorias aqui, a gente tem, né, todos os nossos subs. Então, cada sub aqui, ó, vocês podem adicionar informações, né, complementares ao contrato. E aqui é muito simples, vocês têm desde título até inclusão aqui, ó, de foto, endereço de web. Então, a gente tem aqui uma lista e uma gama bem completa de perguntas para serem preenchidas. Então, clicou, título. É a informação, aquela descrição que a gente vai ter relacionada, então, à informação deste formulário. Então, clicou, ele vai passar para o centro e é na lateral que a gente vai definir, então, esse título. Conforme vocês vão digitando, ele vai aparecendo na tela central, ok? Tirei, não quero, peguei por engano, clica no xizinho, está excluído, certo? Sim ou não, então, foto, sim ou não, tá? E é claro que em cada campo que vocês adicionam, ainda vocês têm o campo de obrigatoriedade, tá? No formulário que a gente preencheu ali, a gente não tinha adicionado o campo de obrigatoriedade. Mas quando vocês adicionam ele, a pessoa tem por obrigatoriedade preencher aquelas informações referente ao formulário que você então adicionou. Por exemplo, ó, foto, coloquei como campo obrigatório, salvei, aqui eu criei então um formulário que ficará disponível para a área jurídica. Então, se no meu documento eu começo a cadastrar um novo documento aqui, seleciono o meu financeiro, pego aqui o administrativo, não era, era o jurídico. Pego o nosso jurídico, ele já tem a opção de foto. Se eu não preencho a foto, ele não deixa eu finalizar. Aqui, como vocês colocam como obrigatório, tem que então ser adicionado aqui a opção do nosso, da nossa obrigatoriedade ali do formulário, tá? Então, só para a gente ver aqui, para vocês verem, tá? Selecionou, contrato, pulei, salvei, ó, campo de foto obrigatório, tá? Então, pessoal, formulário é a informação que vocês vão adicionar dentro dos contratos que vocês estão incluindo aqui dentro. Perfeito? Pessoal, vou abrir então agora para vocês poderem tirar dúvidas e gostaria de saber aí quem já utiliza do módulo de documentos e quem está conhecendo pela primeira vez, o que achou. Oi, Tia. Bom Oi, dia, oi, tudo bom bem? dia, tudo bom? Tudo bom. O módulo de documentos, nós na JLL começamos a utilizar há pouco tempo, né? Está sendo um sucesso, assim, muito bom. O feedback positivo que nós temos recebido é muito bom, muito positivo para aprovação da continuidade da utilização dos outros módulos, né? Recentemente nós recebemos um feedback do nosso time jurídico, né, querendo saber mais informações e
toda a questão de segurança e privacidade de dados foi validada. Então, agora a gente utiliza 100% e trouxe mais velocidade nos processos que antes eram realizados através de e-mail, né? Pelo nosso time de expedição e os nossos colaboradores. Então, a gente já utiliza faz bastante tempo. Ai, que Faz pouco. ótimo. A gente fica feliz de saber, né? Ali no formulário a gente teve umas modificações também, o sim e o não, agora ele ficou em forma de botãozinho, e a gente está sempre procurando melhorar cada vez mais o módulo para poder atender. E a gente fica muito feliz em saber que é um sucesso aí. O Sim, pessoal está recebendo as notificações tudo certinho? tá recebendo sim. Tá Que recebendo sim. bom, que ótimo. Obrigada aí pelo parecer, a gente fica feliz em ouvir que está sendo um sucesso dentro da empresa. Excelente. Obrigado a vocês. Obrigado. Pessoal, mais alguém? Pessoal, se a gente não tiver mais dúvidas, se a gente não tiver nenhuma outra pergunta, a gente vai encerrar a nossa etapa de webinar desta manhã de terça-feira, tá? A gente quer aqui agradecer a todos. Quem ainda não tiver o módulo ou quer entender um pouquinho mais, quer testar, né, e não tiver habilitado dentro do seu painel o módulo de documentos, pode vir falar com a gente, pessoal. Ah, Tiare, para mim tá travado, ainda não está liberado, vem conversar com a gente, né, para a gente poder, então, conversar com a Jaque também, e a Jaque vai ter o maior prazer aí de poder liberar para vocês também poderem testar, tá? Para quem tiver dúvidas ou tem algo pontual referente a documentos mesmo, quer trazer para a gente, Xarê, a gente está com essa demanda, vai dar certo, quer entender um pouquinho mais, quer uma ajuda nossa sobre essa questão, pode marcar comigo e com a Débora, a gente vai ter o maior prazer aí de estar auxiliando vocês também com relação aos documentos. Sugestões, Tiare, a gente já utiliza os documentos, a gente quer trazer alguma ideia de melhoria? Dentro do nosso canal, pessoal do Help Mais, a gente vai ter o maior prazer em ouvir vocês. Então, clicou no Help Mais, pessoal, vamos lá no canalzinho de sugestões, tá? Digita aqui a sugestão que você queira, e a nossa equipe de produto vai estar recebendo a sugestão de vocês e vai estar respondendo vocês aqui por dentro do canal. Também não deixem de acompanhar o roadmap. Por aqui vocês vão saber tudo que está programado para entrar para os próximos meses. Então, fiquem de olho, porque a gente vai ter aí, ó, novos refeitórios com turnos, tá? Chamado, então vocês vão ver uma modificação grande também nos chamados. Ó, vamos ter gestão de salas que está em desenvolvimento. Então, por aqui, vocês também conseguem acompanhar, tá, pessoal? Tudo que a gente tem de novidade que vai estar sendo lançado. E nas atualizações é onde vocês vão ver tudo que está entrando, tá? Toda vez que entra uma novidade daquilo que está programado no roadmap em atualizações, vocês vão ter, então, um número informando aí aquilo que entrou. Então, entrou 3 num dia, tem 3 ali mostrando, que nem aqui, ó, engajamento, trava de horário e horário padrão, que a gente viu na semana passada. Para quem não participou da semana passada, pessoal, acessem o YouTube. Lá vocês vão, então, encontrar o nosso vídeo da semana passada. Perfeito? O bloqueio temporário está sendo bastante pedido, Gisele. Esse aí já está aí no roadmap, é algo que tá para entrar, sim, a gente vai ter lá na frente, tá bom? Pessoal, obrigada a todos por participarem da nossa webinar desta terça-feira. Eu espero contar com a presença de todos na semana que vem. Uma ótima semana a todos, pessoal. Ótima semana. Obrigado. Até mais. Tchau, Até mais. tchau.